Oi, gente, bora juntos a partir de agora? Chegamos com a Hora do Vale. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. A gente começa essa edição da Hora do Vale de hoje falando sobre várias operações das polícias aqui na nossa região. A Polícia Civil deflagrou 2 ações de combate ao crime organizado. E a gente começa falando da Operação Bull Trap. Policiais da Divisão Especializada de Investigações Gerais, a DEIC de São José, fizeram a segunda fase dessa operação. Nessa segunda fase, eles atuaram em 2 cidades mineiras, Juiz de Fora e 7 Lagoas. O objetivo é combater um grupo criminoso responsável por fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro em larga escala. 2 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos carros de luxo, além de revólver, maconha e anabolizantes. A primeira fase dessa operação foi na capital paulista, na Grande São Paulo, e também aqui no Vale do Paraíba. Esse grupo que está sendo desarticulado faz o seguinte: eles abrem empresas de fachada e, com falsas promessas de investimento, eles induzem as vítimas a realizarem transferências bancárias com a ilusão de altos lucros. Depois, esses recursos são usados em operações fraudulentas. Até o momento foram bloqueados bens e valores que totalizam, sabe quanto? Mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. A outra operação que eu quero conversar com vocês é da Polícia Civil e também envolveu a Receita Federal. Quem tem todas as informações sobre essa operação é o Pedro Coralha, que chega agora ao vivo à Hora do Vale para conversar com a gente. Pedro, bom dia, bem-vindo. Olá, Marcela, bom dia para você, para todos que nos acompanham. A Operação Obsidiana foi deflagrada na manhã desta quinta-feira. Uma operação realizada junto com a Receita Federal e também a Polícia Federal. Foram cumpridos aí 10 mandados de busca e apreensão em todo o estado de São Paulo, inclusive aqui na cidade de Guaratinguetá, região do Vale do Paraíba. Essa operação, ela investiga uma ação criminosa de pessoas que se passavam por especialistas tributários que ofereciam a empresas algumas compensações em diversos assuntos relacionados a tributos pagados ao governo federal. Esse rombo já chega quase na casa dos 500 milhões de reais e foram mais aí quase de 500 empresas lesadas em todo o Brasil, inclusive até empresas sendo aqui na nossa região, no litoral norte, em São Sebastião, Ubatuba, São José dos Campos, Jacareí, Guaratinguetá, Taubaté. Muitas empresas foram lesadas aqui também na nossa região. Vale lembrar que essa operação também houve aí uma investigação sobre os envolvidos em todas essas cidades e que as pessoas que forem presas nessa operação podem pegar aí de até 12 anos de prisão por conta desse envolvimento que pode ser relacionados aí a estelionato majoritário e também com participação em organização criminosa, que pode levar a pessoa aí a mais de 12 anos de prisão. Então essa operação é deflagrada pela polícia e também pela Receita Federal, Marcela. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas suas informações. E o bom trabalho, te chamo daqui a pouquinho. Não para por aí não, tá? Tem mais. Por falar em operação, teve ainda a Impacto Integrada. Essa foi feita pela Polícia Militar de São José. Na ação, houve recaptura de 2 procurados da Justiça, combate a crimes como tráfico de drogas com apreensão de entorpecentes, fiscalização de estabelecimentos comerciais e blitz de trânsito com abordagem de veículos. Um carro adulterado foi identificado e 2 homens foram presos. Atuaram nessa operação policiais da Força Tática, ROCAM, BAEP, Rota, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, a Polícia Ambiental, o Grupamento Aéreo e o DETRAN, além de vários órgãos da Prefeitura de São José dos Campos. Tem um outro crime que movimenta e intriga a polícia, que é o crime que envolve o Pix. O Pix, aquela modalidade tão comum, usada por tanta gente há algum tempo, uma das ferramentas mais utilizadas como meio de pagamento em tempos atuais. Só que isso tudo é usado por nós, ok, que fazemos o certo, e também pelos golpistas. A gente já falou sobre isso aqui. Sabe quantas fraudes foram registradas pelo Banco Central? Chuta. Mas chuta um número alto, assim, vai lá em cima. Cerca de
320 mil fraudes por mês. O Iago navega pelas lojas online com muito mais cuidado. É que há pelo menos 2 anos levou um golpe no Pix que o deixou mais atento. Logo, quando lançou a modalidade de pagamento, ele quis comprar um videogame, mas não foi como pensava. Sempre tem uma base de preço, né? Entre um valor próximo, sempre vai ter um mais barato, um mais caro, um mais completo, um que tá faltando alguma coisa. E teve, dentre esses anúncios que eu vi, teve um que me chamou a atenção pelo valor e pelo que ele oferecia. 2 controles, completo, né? E aí entrei em contato com o dono, né? E até eu perguntei pra ele, poxa, mas por que você tá fazendo um valor tão abaixo? Aí ele falou, pô, eu preciso pagar uma prestação do carro, tá atrasado, tô me desfazendo do videogame. E aí ele mostrou um vídeo completo do videogame, como que tava. Aí chegou na sexta-feira, ele falou assim, cara, tem um rapaz interessado aqui, mano, e ele vai te dar um pouco a mais que você. Mas como eu tinha combinado com você primeiro, a preferência é você. Mas tem como você me dar um sinal? Aí eu perguntei pra ele, pô, mas o sinal de quanto? Aí ele falou assim, manda uns R$ 500, você consegue? Amanhã você já vem buscar, tá aqui meu endereço, tudo certinho. Ele já tinha gravado o vídeo mostrando pra mim como que tava, né? Ele pediu o sinal, acabei fazendo na confiança, achando que ia dar tudo certo, e ele acabou me bloqueando. Como tudo ainda era muito novo e as pessoas ainda estavam se adaptando ao Pix, ele não conseguiu recuperar o dinheiro. Como o Pix era novo, não tinha a opção que tem hoje, né? O prejuízo foi o Pix de R$ 500 que eu não consegui recuperar, e hoje em dia a preocupação que eu tenho é só o pagamento na hora, nada adiantado. Esse é o tipo de preocupação que a gente tem que tomar agora. O Iago faz parte da estatística e casos como o dele acontecem todos os dias. Segundo dados do Banco Central, as perdas por fraudes no Pix cresceram 70% em 2024 e superaram a média com mais de 390 mil fraudes por mês, um prejuízo de pelo menos 4 bilhões de reais aos clientes. Para esta especialista, o aumento se dá principalmente pela falta de atenção e desconfiança do próprio comprador e alerta: ao menor sinal de golpe, não efetue a compra. Ao realizar uma compra, verifique sempre se o lugar onde você está comprando tem lá em cima, né, na barra de endereço do site, o cadeado de segurança. Verifique se o site fornece o endereço físico, esse é um dos principais pontos. Verifique se o endereço físico do site consta no corpo do site e tome muito cuidado ao comprar dos marketplaces, que você faz uma compra direto via contato telefônico, porque existem muitas fraudes nessas compras. E para evitar mais prejuízos, o Banco Central implementou o mecanismo especial de devolução para auxiliar no ressarcimento de vítimas de golpes ou fraudes envolvendo o Pix. Este mecanismo facilita a devolução de valores transferidos indevidamente, aumentando as chances de recuperação da vítima. Sempre que você puder ter um intermediador, né, uma plataforma de segurança para intermediar essa negociação, você certamente se sentirá mais seguro e a transação de fato será mais segura. Você já foi vítima do golpe do Pix? Já caiu em alguma conversa fiada na internet? Me conta pelo WhatsApp da redação, que é o 997524005. Enquanto você vai me escrevendo, não deixa de colocar a cidade que você está falando, tá bom? Para que a gente possa ter uma conversa assim mais proximinha, pode ser? Me fala o seu nome e a cidade e aí me responde essa pergunta se você já teve ou não problema com o Pix. Enquanto você me escreve, eu vou seguindo o Jornal daqui te contando tudo que está acontecendo aqui na nossa região, combinado? Mas estou de olho nas mensagens, tá? Seguinte, gente, um homem foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares essa madrugada no bairro Coqueiro, zona leste de São José. Durante o patrulhamento de rotina, os policiais se aproximaram de uma motocicleta sem placa. O condutor acelerou a moto e fugiu, enquanto o garupa efetuou disparos na direção dos policiais, que reagiram. O piloto foi atingido e caiu da moto. Ele morreu no local. O passageiro correu e conseguiu escapar. Um revólver calibre 38 em mau estado de conservação foi apreendido. O relógio está quase virando para 11 horas e 40 minutos. A gente fala agora sobre saúde. Jacareí começou a vacinar os alunos da rede pública e a vacinação está sendo nas escolas. Pedro Coralha volta a conversar com a gente. Hoje o Pedro está em Jacareí e agora entra para falar sobre esse assunto de vacinação. Pedro, qual que é o objetivo disso? É tentar, de fato, atualizar a carteirinha de vacinação de todas as crianças, os adolescentes, para evitar que doenças graves voltem a rondar a cidade? Qual que é o objetivo disso, hein? Olá, Marcela, mais uma vez bom dia a você, a todos que nos acompanham. Exatamente, né? Agora também dentro das escolas, mais uma oportunidade de cuidar da saúde
das crianças aqui em Jacareí. Eu vou conversar agora com a secretária de saúde da cidade, doutora Márcia Santos. Doutora, muito bom dia, obrigado por conversar com a gente. A Marcela perguntou, te repassa a pergunta, o objetivo dessa campanha justamente é cuidar ainda mais das crianças, como é que funciona? Muito bom dia. Sim, é imunizá-las, né? Aumentar a cobertura das crianças em loco, né? Nas escolas. Nós, enquanto saúde, estamos indo na escola, já conversando com a educação sinalizando para os pais, pedindo autorização aos pais e falando dessa atualização das carteiras de vacinação, das mais diversas até os 10 anos, aqui pensando na IMF, mas vai até 14 anos e 11 meses. E dentre elas, meningite, HPV, febre amarela, tríplice viral, todas essas vacinas, a gente precisa aumentar a cobertura para diminuir essa circulação que, infelizmente, está batendo na nossa porta, né? E assim, doutora, como é que funciona? Só apenas para as crianças que estão em cada escola, né? E acontece em todas as escolas da prefeitura, aqui na cidade? Sim. No momento, até semana que vem, né, que é a proposta junto com o Estado, são as nossas 76 escolas, que é a parceria município, mas as escolas da educação, as IMEFs, mais a saúde. Então, as 76 escolas têm um cronograma até o dia 30, para nós, enquanto saúde, né, nossa equipe de vacinação ir dentro das escolas vacinar as crianças já previamente autorizadas. Mas, depois do dia 30, a gente continua fazendo a vacinação para toda a nossa população infantil, também dentro aí das nossas unidades de saúde. Lembrando que a dengue não faz parte dessa vacinação aqui. Sim, sim. A dengue continua sendo a vacinação até 14 anos e 11 meses dentro das unidades de saúde, mas não dentro das escolas. Para a gente encerrar hoje, qual é aquela doença, né, que precisa ser vacinada, principalmente para as crianças assim, que mais alerta assim, os pais, até mesmo a saúde? A gente precisa estar alerta a duas doenças que estão batendo na nossa porta e na nossa região como um todo. Febre amarela e sarampo. Temos um alerta estadual com relação a casos confirmados de sarampo, que era uma doença até há pouco tempo erradicada. Que essa vacinação, essa atualização evita com que essa doença fique circulando no nosso município. Então, pais, autorizem a vacinação da sua criança na escola ou levem até o posto para serem vacinados. A todas as doenças, né, aí como a gente falou, mas nesse momento, principalmente febre amarela e sarampo. Perfeito. Secretária, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente. E reforçando, né, o pedido da doutora aqui, Marcela, que teve um comunicado para os pais, eles autorizaram para que as crianças viessem até as escolas, recebessem essa vacinação. E é sempre importante reforçar, né, você que está em casa, em outro município, precisa vacinar sua criança, seu filho, seu sobrinho, enfim, faça a sua parte, leve a criança para a vacinação, porque assim a gente diminui e muito os riscos da saúde, não somente dela, mas de todo mundo. Certíssimo, Pedro. Recado dado. Como eu sempre falo, vamos colocar o bracinho para jogo, inclusive das crianças, para que todo mundo fique protegido de doenças tão sérias que correm o risco de voltar caso a vacinação não seja eficaz. E isso depende da nossa parte também, depende dos pais autorizarem, levarem os filhos para a vacinação. Obrigada pelas informações e um beijo para você e para todo mundo de Jacareí. Gente, eu tô aqui para te contar tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer também. Não sei se vocês sabem, mas tem nova frente fria chegando. Mais uma vez. Papais e mamães de filhos pequenos como eu, vamos preparar o coração. O que me conforta é que os meteorologistas dizem que dessa vez essa frente fria deve ser mais curta. O tempo já vai começar a estabilizar na tarde dessa quinta-feira, quando já podem acontecer pancadas de chuva, em alguns pontos até chuva forte, com trovoadas. Na sexta-feira o tempo fica mais nublado, chuva a qualquer hora do dia, temperaturas mais baixas, devem cair de 2 a 4 graus. E aí no sábado o tempo volta a abrir. Tomara que no sábado de fato volte a abrir e que hoje não fique... Essa frente fria não chegue chegando como chegou a outra e causou tanto problema nos pequenininhos, né? Vou te mostrar como é que ficam as temperaturas hoje nas cidades do Vale da Serra.
Em São José dos Campos, pode ser que chova e chova forte hoje à tarde. Os termômetros sobem até a marca dos 27 graus. 27 também é a máxima esperada para hoje em Taubaté. Outra cidade que pode registrar máxima de 27, mesmo com previsão de chuva, é Cachoeira Paulista. Para Campos do Jordão, os meteorologistas falam em chuva à tarde e à noite e em máxima de até 20 graus. 11h45. Eu espero sinceramente que você não esteja aí na sala da sua casa pegando bolsa, chave, celular para sair de casa agora. Primeiro, porque eu não quero perder sua companhia, então eu espero que você continue com a sua televisão ligada, me fazendo companhia e se informando. Segundo, que se você for sair de casa agora e for pegar a Dutra, você vai encontrar lentidão. Então, espera mais um pouquinho para sair de casa. Principalmente se você for passar pela Dutra no trecho de Taubaté. Teve um acidente agora há pouco na Dutra e tem interdição de faixa. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê aqui? Vou falar para vocês aqui no mapa. Presidente Dutra, do quilômetro 114 ao 112, sentido Rio de Janeiro, está com tráfego intenso na pista em Taubaté, na pista expressa, tá bom? O acidente interditou parte da rodovia, então o trânsito está fluindo devagar e pela faixa da direita. Tem viaturas atendendo a essa ocorrência e no momento não tem previsão de liberação total da rodovia, tá? O congestionamento neste momento é de 2 quilômetros, segundo a concessionária que administra a rodovia. Se você for, então, passar pelo trecho de Taubaté, cuidado, tá bom? Você vai encontrar lentidão. Então, espera mais um pouquinho para sair de casa e fica aqui com a gente, porque tem tanta coisa para a gente conversar. Não saia daí, tá bom? Vou falar para vocês que, acho que vocês estão acompanhando, obviamente, o Papa Francisco morreu na segunda-feira. Muito se falava na expectativa do velório, como é que as pessoas iam se despedir do Papa. O velório começou ontem e já no primeiro dia levou uma multidão à Basílica de São Pedro. Ontem, nesse primeiro dia de velório, a equipe do SBT estava lá acompanhando e a gente vai dividir essa reportagem com vocês agora. O cortejo saiu logo cedo da Casa Santa Marta, antiga residência do Papa, onde ele morreu na segunda-feira. No curto trajeto, o corpo de Francisco passou pela Praça Santa Marta, pela Praça dos Protomártires Romanos e pelo Arco dos Sinos. A procissão foi acompanhada por milhares de fiéis até a Praça de São Pedro, local em que o pontífice fez a última aparição em vida no domingo de Páscoa. Buona Páscoa! O caixão com o corpo do Papa entrou na Basílica pela porta central, ao som do coral da Capela Sistina. E foi colocado quase ao nível do chão, sobre uma pequena plataforma em frente ao altar. Seguindo um desejo de Francisco, não foi utilizado um pedestal para exibi-lo. William chegou cedo para ver o traslado do corpo. Foi muito bonito, já tinha muita gente se emocionando em ver o Papa. É uma presença dele no nosso meio, em qual a gente está dando o nosso último adeus a ele. Às 11 da manhã, no horário local, o velório foi aberto ao público. Longas filas começaram a se formar nas laterais da Basílica. O Alan e a Daiane não são católicos, mas admiram o Papa e vieram se despedir. Ele foi, assim, um grande homem acima de qualquer outra coisa. Porque, o primeiro Papa latino-americano, para nós, que é da América, é muito importante. E ele quebrou muitos paradigmas que a igreja tinha, né? A premier italiana Giorgia Meloni foi uma das autoridades que estiveram na Basílica para prestar homenagens. O velório acontece até sexta-feira, quando o caixão será fechado às 8 horas da noite, aqui no Vaticano, 3 da tarde, no horário de Brasília, em uma cerimônia presidida pelo camerlengo, o cardeal Kevin Farrell. O funeral acontecerá no sábado, a partir das 10 horas da manhã, no horário local. O esquema de segurança em toda a cidade de Roma foi reforçado. As autoridades esperam receber mais de 1 milhão de pessoas nesses próximos dias. Cardeais de todas as partes do mundo começam a chegar para participar da cerimônia.
103 se reuniram nesta quarta-feira para definir os próximos passos. O Vaticano diz que, neste momento, a prioridade é a organização do funeral. Mas nos bastidores, os cardeais já começam a conversar sobre o conclave, que deve ter início entre os dias 6 e 11 de maio. Um deles, o italiano Giovanni Angelo Becciu, insiste em participar da eleição para um novo Papa, mesmo tendo perdido os direitos do cargo, após ser condenado à prisão por peculato e fraude financeira. Ele argumenta que pode participar das discussões porque nunca foi excluído tecnicamente do Colégio dos Cardeais. Tem um beijinho para mandar para uma telespectadora muito querida de São Luís do Paraitinga, Maria. Recebi sua mensagem, que delicadeza. Eu amei, muito obrigada pelo seu carinho, viu? A Maria falou: bom dia, Marcelo, uma abençoada quinta-feira para você. Sou muito fã do programa, que bom, amém, que a sua quinta-feira também seja muito abençoada. Você é uma pessoa muito iluminada, que Deus te abençoe sempre, amém, amém, a você também. Sou a Maria de São Luís do Paraitinga, espero um dia te conhecer. Ô Maria, vai ser um prazer conhecer você. Eu queria muito que esse encontro acontecesse. Tomara que os nossos caminhos se cruzem para que a gente possa ter esse encontro pessoalmente, né? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Que bom que você gosta do nosso jeito de fazer jornalismo, viu? Um beijo para você. Obrigada pela companhia. Enquanto a gente não se conhece pessoalmente, bora continuar juntas aqui pela tela da televisão mesmo, combinado? Um beijo para Maria e para todo mundo de São Luís do Paraitinga. No próximo bloco, eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu acho que muita gente vai se identificar. Cansaço, estafa, saúde mental pedindo ajuda, mas que dobrou o número de afastamentos do trabalho em razão desses problemas que eu citei. Você está passando ou já passou por isso? Conta para mim pelo WhatsApp da redação, que é o 99752-4005. Depois do intervalo tem uma reportagem muito interessante sobre isso. 11h52, volto já. Hoje, 11h20 da noite, olha só quem chegou na praça. Você é uma pessoa que gosta de belibeli? De quê? Belibeli. Pronto para receber sua encomenda? Se você estiver sorrindo, me manda o teu sorriso. Aproveita, porque aqui a alegria é Express. A tecnologia deles vem pensando. E a avaliação é sempre 5 estrelas. Tá maravilhoso. Hoje, 11h20 da noite. Alberto do Céu. A praça é nossa. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Ilha Bela, muito mais que praia. Eu sou a Gil de Taubaté e já ganhei. Eu sou o Jonas de Taubaté, eu já ganhei. Eu sou Mara de São José dos Campos e eu já ganhei. Eu sou o Roberto de Silveiras e já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 15 mil. No terceiro sorteio, 20 mil. E no quarto sorteio, R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. Vale Cap é regional, hein? Sábado, 3h30 da tarde. Vai acontecer de tudo um pouco. A arena mais animada do Brasil. Cadê meu Praia Grande? Recebe convidados pra lá de especiais. Que maravilhosa! E depois dessa farra boa, tem a história da busca de um sonho. Vocês têm a oportunidade hoje de ganhar o valor de R$10 mil. Sábado, 3h30 da tarde. Eita, Lucas!
Beatriz de Jacareí. Falou, oi, sou de Jacareí, acompanho por aqui. E agora que você vai falar de saúde mental, que eu não vou sair daqui mesmo. Tenha um ótimo dia para você também, Beatriz. Eu vou falar dessa questão de saúde mental em poucos minutos, tá bom? Antes, eu quero mostrar para você, Beatriz, e para todas as pessoas que estão me assistindo, o que aconteceu hoje de manhã em Taubaté. As imagens impressionam. Um caminhão que acabou invadindo alguns imóveis. Isso aconteceu hoje de manhã em Taubaté. Esse caminhão que você vê, dá pra gente ver que ele entrou assim no imóvel, né? Destruiu parte do muro, do portão. Esse caminhão é um caminhão que prestava serviço para a Sabesp. A gente conversou com a Sabesp agora há pouco para tentar entender o que aconteceu. Eles também estão tentando entender a dinâmica desse acidente, mas disseram para a gente que foi agora de manhã, teve esse acidente de trânsito, que as informações preliminares dão conta de que o caminhão sofreu uma falha mecânica nos freios e por isso acabou atingindo alguns imóveis na Avenida Olmira Ortiz Pato. O estrago foi grande? Foi, mas segundo a Sabesp, ninguém se machucou. Agora eles estão conversando com a empresa responsável pelo caminhão e vai tentar ver o que dá para ser feito, quais são as necessidades dos moradores atingidos para que toda a assistência necessária seja prestada. A Sabesp fala que lamenta o ocorrido, enfim, que vai continuar monitorando a situação para que todas as providências sejam tomadas. Você imagina o susto? De repente você vê um caminhão perdendo o controle e invadindo alguns imóveis. Complicado, né? Que bom que ninguém se machucou, mas o prejuízo foi grande. Tomara que tudo seja esclarecido também para que ninguém fique no prejuízo. Agora sim, Beatriz, deixa eu contar para você. Não sei se você viu, Beatriz de Jacareí, mas recentemente o técnico Tite anunciou que ele faria uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. E aí eu pergunto para vocês que estão me assistindo, quantas vezes vocês já não disseram isso ou já não ouviram pessoas reclamando, pessoas esgotadas, falando que precisam cuidar da saúde mental? Normalmente, quando a gente assume que precisa de cuidados com a saúde mental, é porque a situação de fato já está bem delicada. E isso não é uma coisa pontual, não é o Tite, não é o Tite. É muita gente que está vivendo esse problema, esse drama, porque é muito difícil. Tanto esse número é verdadeiro, tanto não é uma impressão de que muita gente está passando por isso. Isso é numericamente, tem estatística que prova. Tanto que tem um dado que mostra que mais que dobrou o número de brasileiros afastados do trabalho por causa da saúde mental. Excesso de trabalho e pressão financeira levaram essa médica a um colapso mental, o chamado burnout. Foi uma cacetada que pegou tanto a cabeça como o corpo. Então era uma exaustão física e era uma incapacidade de pensar. Eu não conseguia concatenar uma ideia na outra, não fazia sentido o que eu falava com o que eu pensava e como eu agia. Os afastamentos do trabalho por problemas de saúde mental dispararam no Brasil nos últimos 2 anos. De 201 mil casos para 472 mil, crescimento de quase 135%. As principais causas apontadas foram estresse, ansiedade e episódios depressivos. Não há dúvida, excesso de trabalho e ambientes competitivos afetam a saúde. Algumas empresas, elas colocam ali metas irrealistas para os trabalhadores, então isso certamente gera um quadro ansioso, e a ansiedade, por conseguinte, certamente, se ela se instala e se cronifica, ela vai gerar um quadro depressivo. Enfrentar uma crise de saúde mental é algo que pode atingir todos os níveis profissionais, do estagiário ao presidente de uma empresa. E mesmo quem já se tornou referência naquilo que faz, não está livre das doenças emocionais. O técnico Tite surpreendeu os torcedores, principalmente os corintianos, que tinham o sonho de vê-lo de volta ao time. O ex-treinador da seleção anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. O comunicado foi feito pelo filho do treinador na internet. Tite escreveu: existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso irá me tornar mais forte. E continuou: observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim.
Casos de pausa na carreira para cuidar da cabeça estão se tornando frequentes. O campeão de surf, Gabriel Medina, desistiu do Campeonato Mundial em 2022. Simone Biles, uma das maiores ginastas da história, abandonou os Jogos Olímpicos de Tóquio. O comediante Whindersson Nunes, o cantor Lucas Luco, a cantora Luísa Sonza também precisaram de um tempo para voltarem melhor. E o exemplo deles ajuda a todos. A decisão do Tite, né, de se afastar do futebol nesse momento, certamente é uma decisão honrosa e corajosa, né? Isso fortalece, né, a percepção das pessoas de que precisam falar sobre isso, precisam abordar e eventualmente precisam buscar tratamento para isso. Depois de 45 dias de afastamento, a médica Paula voltou a fazer o que gosta. A gente vem muito criado para ser super produtivo. Dentro da família, seja produtivo no trabalho, seja produtivo para a sociedade. Enquanto a gente não se liberta disso e não é ligar um dane-se para tudo, mas é saber dizer isso é meu, isso não é meu, as doenças mentais vão continuar. É verdade. Aquele especialista falou que as pessoas precisam falar sobre esse assunto. Tem um telespectador que falou exatamente isso. Eu não sei o nome da pessoa que mandou, mas olha só a mensagem que interessante. Marcela, bom dia. Infelizmente, nos locais de trabalho não se fala sobre saúde mental. Infelizmente, muitas das vezes, vêm os funcionários se rastejando para trabalhar, pessoas que não têm mais prazer nem em dormir. Verdade. As lideranças boas de verdade, elas detectam quando um funcionário não está bem e o que elas podem fazer para ajudar que aquele funcionário se recupere para ter uma vida normal e, inclusive, mais produtiva dentro da empresa. Você tem razão. Tem uma outra mensagem que chegou falando o seguinte: esse assunto é fundamental para nós seres humanos. Tite, pelo olhar, pedia socorro. As empresas cobram muito e colocam muitas responsabilidades nas costas dos funcionários. Falo com propriedade, saúde mental é fundamental. Concordo com você, saúde mental é fundamental. Se vocês quiserem, a gente inclusive pode voltar a esse assunto, trazendo especialistas aqui ao programa para que a gente possa conversar sobre isso, debater ideias. Se vocês quiserem que a gente volte a esse tema, mandem mensagem para cá, tá bom? Que aí a gente vai atendendo as demandas de vocês também. Inclusive por essa questão de cobrança, tem muitas pessoas que na tentativa de ter mais autonomia, de fazer os próprios horários, de bater as próprias metas. Tem muita gente que opta por empreender. Se você está pensando nisso, eu tenho uma ideia para te dar. Você já pensou que com a Compacta Print você pode faturar e muito? Presta bem atenção nesse recado do Ari, porque tem vantagens para quem é telespectador da Hora do Vale. É a hora da oportunidade, tá na hora de você ter o seu próprio negócio. E se a dica do Ari, a dica é boa, Compacta Print. Claro, gente, afinal, né, Marcela, as oportunidades, gente, elas não esperam, mesmo. Elas passam. Então, invista na alimentação que está bombando e adquira já o quê? Olha só que bonita. Uma modeladora, mais uma maceira portátil de 5 quilos da linha Black Knox, as melhores do mercado. E fature alto, fature muito, produzindo e vendendo, ó. Todas essas delícias em vários tamanhos e formatos. E para isso, você já sabe, basta colocar a massa, o recheio, ligar e pronto. Que o resto, a sua modeladora faz tudo sozinha e você fatura alto, fatura muito. Simples assim. Afinal, né, Marcela? É o que a gente sempre fala. Onde tem festa, tem o quê? Tem dinheiro. Então ligue já, 0800 666 0000 ou aí pelo QR Code e adquira o seu kit em até 21 vezes no cartão, pelo Pix ou depósito bancário. Fechou o negócio? Frete grátis para todo o Brasil, mais ó, uma fritadeira elétrica e um kit de brindes exclusivos. Para isso, tem que ligar e ligue agora, não perde tempo. 0800 666 0000 e tem o seu próprio negócio. Compacta Print. Quem tem, tá bem, vem! Agora eu tenho uma dica para quem quer buscar qualificação profissional. A Fundação Hélio Augusto de Souza, oferece 2.000 vagas para 4 cursos gratuitos de qualificação profissional. Assistente de logística, programação,
Segurança e Medicina do Trabalho e Cerimonial e Protocolo para Eventos. Os cursos são na modalidade Educação à Distância e voltados para moradores de São José. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de maio no site da Prefeitura ou pela Central 156. Todas as informações sobre essa oportunidade você confere no nosso site thmais.com.br/vale. No próximo bloco, um assunto que deveria ser simples, mas que na prática tem trazido problemas para muitas famílias. Educação inclusiva. Famílias atípicas muitas vezes encontram dificuldade para matricular os filhos nas escolas. Como proceder? Como garantir essa educação? Porque é um direito, certo? A nossa Hora do Direito de hoje fala sobre isso e o espaço está aberto para que você participe e tire suas dúvidas, combinado? Já aproveita que vem o intervalo e já manda a mensagem que eu quero repassar a sua mensagem, o seu questionamento para a advogada que vem participar da Hora do Vale já no próximo bloco, combinado? Nosso WhatsApp é o 99752-4005. 12:06, eu volto já. De segunda a sexta, nas madrugadas do SBT, de noite. Eu ofereço a menor parcela. E eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Ué, briguem aí, eu só quero pagar menos. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. Neste Dia das Mães, o presente perfeito está aqui e pode vir com R$500 no bolso. Na Becker Calçados, você encontra os modelos mais lindos e modernos. Aposte na bota feminina de cano curto, o presente ideal para quem é por elegância. E essa sapatilha, confortável, linda e feita para todos os momentos. E tem mais, comprando na Becker, você concorre a R$5.000 em Vale Compra. São 10 sortudos ganhando R$500. Becker Calçados, as melhores marcas pelos menores preços. Você pode trocar o seu carnê do Baú da Felicidade por 2 perfumes que você escolhe. E ainda recebe grátis um relógio que fala a hora. São 15 horas e 30 minutos. E que acorda você com música. Ô Beto, já pedalamos muitas, não tá bom? Marcha lenta, hein? Tá bom, mas bom mesmo você já sabe. A Prefeitura realizou o maior programa de recapeamento do asfalto da história. A Bioeste, que liga São José a Jacareí, já foi entregue, juntamente com a primeira ciclovia intermunicipal do Vale do Paraíba. E a Via Jaguari chegou para conectar as regiões norte ao centro. E vem mais aí. É muito trabalho na Cidade das Oportunidades. Que bom mesmo é viver em São José. Hoje, 2:30 da tarde, o cerco começa a se fechar. Paola e Carlos Daniel estão quase separados. Carlos Daniel me contou. Não pode jogar pela janela seu casamento com esta nova Paola. E a verdade fica próxima. Uma usurpadora. Eu acho que você vai concordar comigo que tem situações que são diferentes quando saem do campo da teoria e entram na prática. Na teoria, a educação inclusiva funciona. Na prática, nem sempre é bem assim. Porque muitas famílias atípicas encontram dificuldade para matricular os filhos nas escolas. A nossa Hora do Direito de hoje foi pensando nessa realidade. Para que a gente possa entender sobre esse assunto, quais são os direitos dessas famílias, eu trouxe aqui para conversar com a gente a doutora Gabriela. Doutora, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Boa tarde. Marcela. Um prazer te receber aqui, viu, doutora? Obrigada, prazer é nosso estar aqui. Obrigada. Doutora, quando a gente fala sobre educação inclusiva, é um direito de todo mundo estudar, certo? Mas quando a gente fala de famílias atípicas, nem sempre esse direito é respeitado. Eu já entrevistei várias mães dizendo que rodam escolas para achar uma escola que consiga atender
as demandas dos filhos. E às vezes, quando encontram, parece que a escola está fazendo um grande favor para aquela família. E não é bem assim, certo? Certo, Marcela. Realmente é um desafio para as famílias atípicas, né? Essa inclusão das crianças na escola. E é um direito da criança estar matriculada nas redes de ensino, tanto pública como particular. Escola não pode negar a matrícula, não pode exigir nada. Então, a criança tem o direito ali de estar estudando, de estar devidamente matriculada. Quando a gente fala de educação inclusiva, na prática é o quê? É ter crianças com diferentes tipos de necessidades, porque toda criança demanda uma necessidade. Então, são várias necessidades acolhidas e respeitadas no mesmo ambiente? É uma boa pergunta, né? Inclusão, eu acho que não é só ter aquela criança no ambiente, né? É mais do que isso, né? É fazer com que aquela criança participe de verdade ali da sala de aula, né? E, inclusive, a lei dos autistas, ela traz, no caso de necessidade, um acompanhante especial para aquela criança, né? Então, de acordo com os relatórios médicos, vendo a necessidade daquela criança, ali vai ter um acompanhante especial para aquela criança poder acompanhar as aulas ministradas pelo professor regente. E quem que determina a presença desse acompanhante? É um pedido dos pais? É um pedido da escola ou é um laudo que tem que ser enviado para a escola? É um laudo, né? Normalmente a criança, quando ela tem um laudo, né, o diagnóstico dela, o médico vai relatar ali todas as dificuldades, o que aquela criança precisa, inclusive sobre a adaptação dela na sala de aula. Né? Então, a família leva até a escola esse laudo e faz essa requisição ali para a escola, para que aquela criança possa ser devidamente incluída em sala de aula. Então, essa responsabilidade é da escola, ter esse apoio, né? Essa pessoa que vai acompanhar o aluno autista dentro de sala de aula. E a escola pode cobrar algo a mais do pai quando precisa contratar, por exemplo, um auxiliar ou um profissional para acompanhar essa criança? Não, a escola não pode cobrar nenhuma taxa a mais para ter esse acompanhante. A criança tem o direito desse acompanhante sem qualquer taxa a mais. E é bom falar também que, além do acompanhante, a criança tem o PEI, que é um plano de ensino individualizado, que é um plano que vai ali fazer a adaptação das necessidades daquela criança, adaptação do material de apoio, as avaliações, isso tudo, né? Tanto o PEI quanto o acompanhante especializado não pode ter nenhum valor para a família típica, é o direito dessa criança. A escola, ela pode colocar um limite, por exemplo, numericamente falando, eu consigo atender 10 crianças com necessidades especiais ou não? Não. Como é que funciona isso? É uma ótima pergunta também, não pode. Né? O que acontece é o seguinte, às vezes a família fala, a escola falou que tem 3, eles falam de preenchimento de vaga de alunos da inclusão. Então, são 3 autistas por sala. Não, a escola não pode determinar. O número de autistas em sala de aula é o quanto for. O que a escola pode fazer, né? No caso, por exemplo, ela fala, dentro de sala de aula vai ter 20 crianças, independente de ser autista ou não, que é a melhor forma que eles têm ali para ministrar as aulas, isso não tem problema, só não pode limitar o número de autistas por sala de aula. A escola, ela pode ser obrigada a fazer alguma adaptação, por exemplo, estrutural para atender um cadeirante, por exemplo, ou para atender alguém que tem alguma necessidade especial, caso não seja uma escola acessível? Na realidade, é obrigação de todos. Deveria ser, né? Por isso que eu falo que nem sempre prática e teoria caminham juntas. Sim, é uma obrigação de todos, né? E principalmente as escolas, que elas têm que estar abertas a receber todos os tipos de criança, né? E a gente sabe que cada um tem as suas necessidades especiais. Então, a criança que está, né, conduzida numa cadeira de roda, ela precisa de um local adaptado para ela. A gente sabe que às vezes isso não acontece, né? Mas é essencial, ela precisa disso e é um dever. Quando a escola não está adaptada, o que pode acontecer? Ela pode ser multada? O que acontece, Sim, doutora, legalmente falando? Então, em todos os casos, né, quando a escola não está adaptada ou não fornece ali o PEI, ou não fornece esse acompanhante especializado, o que a gente informa para as famílias? Para que elas busquem a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ensino do município e, não havendo êxito, buscar um profissional, um advogado especializado para que ela faça valer seu direito. E ela pode procurar a Secretaria do município mesmo em casos de escolas particulares? Pode procurar a Secretaria do município mesmo em casos de escolas particulares. Da sua vivência prática, o que você apontaria para a gente como principal queixa
quando a gente fala sobre educação inclusiva? Acho que a principal queixa é sobre o acompanhante especializado, que às vezes a própria família se confunde com aquele acompanhante lá na área clínica, né, o AT, que é um profissional que vai aplicar o ABA. Esse aí é a responsabilidade da escola, é a escola. Ele tem um intuito pedagógico, então ele vai ajudar a criança a ser realmente incluída em sala de aula, né? Ele vai ajudar a criança a acompanhar as matérias, fazer adaptação e atendendo as necessidades dela ali. Então, o que acontece muito, que eu tenho algumas procuras sobre que às vezes a escola ou ela não fornece, ou ela cobra uma taxa para fornecer isso, ou até mesmo um profissional para atender 2 ou 3 crianças em sala de aula. Isso não pode, tem que ser um tratamento individualizado. Apesar da lei não falar de uma exclusividade, a gente sabe que tem que ser individualizado sim, né? Tem acontecido na nossa região e em outras cidades também, como eu disse, um profissional para 3 crianças. O que a gente informa aos pais? Que busque um profissional para te ajudar, né? Porque a gente sabe que cada criança precisa ali, tem uma necessidade, ela precisa de ser atendida, né? De forma individualizada, sim. É como que um profissional vai atender, às vezes uma criança precisa estar em sala, outra não, ou outras necessidades ali. Né? Doutora, e tem um prazo, por exemplo, chega uma família típica querendo matricular aquela criança em determinada escola e precisa de um acompanhante. A escola não tem no momento, precisa contratar. Existe um prazo para que a criança, sei lá, ela pode começar na aula e tem um prazo para que a escola resolva essa situação? Como é que funciona isso? Legalmente não tem nada, né, prescrito esse prazo, mas, claro, ela precisa disso, né? Então, conversar com a escola, determinar, assim, um prazo mais rápido possível, né, para que isso ocorra, porque não faz sentido uma criança estar dentro da sala de aula e não estar incluída. Muito bem, a inclusão tem que ser feita de uma forma bem completa, não é só conviver com uma criança, você proporcionar que ela conviva com você da melhor maneira possível, certo, doutora? Certo. Muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, Marcela. Obrigada. Meio-dia e 17. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu e minhas perguntas para vocês, né? É porque a gente vai conversando assim, certo? Você comprou ovo de Páscoa antes da Páscoa ou você deixou para comprar os ovos de chocolate depois da Páscoa? Por que dessa pergunta, Marcela? Uai, porque tem um monte de gente fazendo promoção. Pode ser que você esteja aproveitando uma promoção de chocolate. Sim, fez bom negócio? Me conta, porque no próximo bloco tem matéria falando sobre isso e eu sei que tem muita gente aproveitando as promoções de chocolate pós-Páscoa. Meio-dia 18, volto já. Hoje, 10h20 da noite. E aqui vai a principal manchete do Jornal Racional. É sério que você quer notícia séria? Não. Tem certeza? Aqui só tem notícia boa. Programa do Ratinho. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. No mesmo endereço, um mundo de novas possibilidades. É a expansão do Sesc Taubaté. A partir de 26 de abril, na Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Confira a programação em sescsp.org.br/Taubaté. Entra em cena um novo Sesc Taubaté. E aí, deu certo? Não. Tinha que responder um formulário, mas eu não consegui ler. Por que você não volta a estudar? É melhor. Nós temos turmas para quem não foi alfabetizado, para quem não concluiu o ensino fundamental e de ensino médio também.
O governo federal vai investir cerca de 4 bilhões de reais na educação de jovens e adultos no país. E isso é bom para todo mundo. Procure a escola pública mais próxima e matricule-se. A educação de jovens e adultos é um direito seu e é gratuita. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Vamos então receber a Lúcia do Rio de Janeiro. A minha história com a telecena começou há 33 anos atrás. Logo que o Silvio Santos começou, uns 2 ou 3 meses depois que ele começou, eu comecei também. Deixa eu te mostrar. Aqui, essa daqui foi a que eu ganhei agora, né? Essa semana, tá vendo? Essa foi a sorteada. Foi a sorteada. Você vai ganhar essa casa hoje, vai ganhar 300 mil reais. Compra digital e compra física. Compra semanal também. Telecena Prêmio é o C da casa! Lúcia, você ganha uma casa no valor de 300 mil reais! Pagar umas dívidas, ficar livre de dívida e viajar. Quem não acredita tem que acreditar. Eu sempre acreditei. Ah, você é corajosa. Eu falei, eu sou mesmo, eu vou comprar e até o fim eu vou ganhar. O que eu fiz? Hoje, 9h05 da noite. É verdade que o namoro entre a professora Pilar e o professor Gabriel não existe mais? É verdade, ela acabou o namoro com o Gabriel. Elisa, ele está recontratado. A novidade vai pegar todos de surpresa. Meu Deus! Molezão! Hoje, 9h05 da noite, a Caverna Encantada. De volta com imagens ao vivo do Perequê. Você tá olhando para a tela da sua televisão agora e falou, gostoso, tempinho até que ok na praia, tá ventando um pouco, mas céu azul entre nuvens. Pois é, isso é a realidade neste momento, meio-dia e 22. Mas tem previsão de chuva, principalmente na parte da tarde e da noite, em função da chegada de uma frente fria hoje aqui à nossa região. Só que fica tranquila, porque segundo os meteorologistas, esta frente fria vai ser passageira e no sábado as temperaturas voltam a firmar. Em Ilhabela, a máxima esperada para hoje pode chegar à marca dos 27 graus. 27 também é a máxima para hoje em São Sebastião. Outra cidade que pode registrar máxima de 27 é Caraguatatuba. A única previsão diferente é a de Ubatuba, que mostra máxima de até 26 graus. A Páscoa já passou, mas ainda tem gente comprando ovos de chocolates e com preços menores agora. Não são muitos, mas ainda tem ovo de chocolate sendo vendido depois da Páscoa. E o melhor, com preços mais atrativos. O Lenilson, por exemplo, aproveitou. Esperei passar um pouco a época e vim comprar. Preço melhor, tem as oportunidades, os descontos. Eu achei bacana. Hoje está com uma promoção boa na loja aqui, eu aproveitei e levei hoje. Estou levando para a esposa. Faz um agrado em casa. É sim, tem que agradar. A Beth também decidiu esperar a Páscoa passar para comprar alguns ovos. Estou levando para o meu marido e para minha afilhada, que ela é pequena. Minhas filhas já cresceram, eu dei outra experiência para elas. Mas depois da Páscoa é muito mais interessante mesmo. Eu comprei com 30% de desconto os ovos, com certeza, vale bastante a pena. Vender ovos com preços promocionais depois da Páscoa é uma estratégia adotada pelo comércio para zerar o estoque. O que sobra já é calculado, a gente já faz um pedido com uma margem maior para sobrar um pouco, para a gente poder fazer essa promoção e recuperar um pouco do gap de meta que a gente não consegue atingir ali na semana. Ainda tem ovo na loja, tem bastante, aliás. A gente está com uma promoção de 30% em todos os ovos da loja, então quem vier vai encontrar promoção na loja com certeza. Mas e aqueles ovos que já foram comprados? Até quando eu posso guardar para continuar sentindo o gostinho da Páscoa?
A Camila é nutricionista e dá algumas dicas de como armazenar bem o chocolate. O armazenamento do ovo, o ideal é que se o ovo for caseiro, ele seja consumido em até 3 dias. Então não deixar passar muito tempo, porque geralmente eles têm frutas no meio, tem outros tipos de recheio que podem ser um pouco mais perecíveis. E de preferência guardar dentro da geladeira. No caso do ovo industrializado, a pessoa ela pode estar consumindo ali, deixar fora da geladeira. Aí pode ser entre 7 até algumas semanas, dependendo da forma que ela vá armazenando esse ovo. Então não deixar ele ter umidade, colocar em volta de um papel alumínio, não deixar o ovo exposto à luz, colocar em um potinho para ele não ficar também no ar. Isso tudo vai ajudar a manter o ovo ali mais fresquinho e não mudar as características dele. E agora a pergunta que não quer calar. A gente pode ou não comer chocolate todos os dias? Ele pode ser associado diariamente, tem algumas pessoas até que isso ajuda a pessoa a ter uma melhor adesão ao plano alimentar. Não existe uma quantidade certa para cada pessoa, isso vai depender do quão saudável ela é, do quanto exercício ela pratica, se ela tem algum histórico de alguma doença ou não. Mas geralmente ali um quadradinho de chocolate por dia, isso pode fazer parte sim do cotidiano dessa pessoa. Principalmente se ela for uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais com hábitos mais saudáveis. E quanto mais escuro esse chocolate, melhor ele vai ser por conta dos antioxidantes, por conta de todos os nutrientes que ele compõe ali nesse alimento. Mas pode sim, geralmente eu costumo colocar um quadradinho ali depois do almoço, um quadradinho ali após uma atividade física, que ele cai bem ali para ajudar a manter o plano alimentar. Não são muitos, mas ainda tem ovo de chocolate sendo vendido. Tava falando assim, ai gente, porque a nutricionista falando que a gente pode comer um chocolatinho por dia, dá um quentinho no coração, não dá? Às vezes você saboreia aquele chocolate, parece que você vai para outro mundo. Chocolatras de plantão, contem que eu não estou sozinha. Eu acho que não. É quase um remedinho para a alma, disse Camila Lute, é verdade. Eu perguntei para os nossos telespectadores se vocês estavam aproveitando ou não as promoções pós-Páscoa. E a minha querida, eu vou chamar de amiga já, porque a gente já tá amiga, né, Rose? De Caraguatatuba, falou o seguinte, que ela e a filha dela, Bruna, que ela é uma lindeza também, que eu conheci quando a gente foi fazer o evento de verão em Caraguá. A Rose falou o seguinte, Marcela, a Bruna deixou para comprar os ovos depois e pegou uma grande promoção. Compra 2, ganha 1. Compra um, ganha o outro, ela falou. E aí ela me mandou foto, olha quantos ovos tem na casa da Rose e da Bruna. Vamos colocar no telão? Para vocês, telespectadores, verem que a gente está na sintonia, porque tem chocolatras me assistindo. Olha que delícia! Tá certo. Pegou a dica da nutricionista, né? De como é que você pode fazer para guardar esses ovos, porque vocês não vão comer tudo isso de uma forma tão rápida assim. A não ser que a família inteira seja chocolatra. Então, para não perder o ovo e comer um pedacinho por dia, tem essa dica da nutricionista para vocês colocarem em prática também. E depois a Rose me mandou foto da Bruna saindo carregada da loja. Tá certo, é isso aí. Aproveitou promoção, vai ter esse gostinho da Páscoa por muito tempo. Rose, um beijo para você, obrigada pela participação. Bruna, um beijo para você. E se quiser, pode mandar um ovo para mim que eu aceito, tá bom? Brincadeira. Um beijo para você. Um beijo também muito especial para Mariana. A Mariana de Taubaté. Ela mandou uma foto da TV, ó que belezinha, fazendo um coração e tudo mais. Vou fazer um coração para você também. Mariana, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre, viu? Adoro saber que vocês estão ligadinhas aqui, todos os dias comigo aqui na Hora do Vale. Vou mandar um beijo também para o Christian de Monteiro Lobato, que ele estava falando sobre a questão do golpe do Pix. Ô Christian, sabe que eu acho legal a gente voltar a esse assunto? Porque tem muita gente comentando sobre essa questão do Pix. Vou tentar trazer esse assunto novamente, tá bom? E assim a gente consegue conversar mais profundamente sobre esse assunto tão popular. Tem um telespectador de Pindamonhangaba que está pedindo ajuda para resolver um problema de bairro. Vou pedir para o pessoal da redação, da produção, entrar em contato contigo para entender exatamente qual é o problema, de qual bairro você está falando aí de Pindamonhangaba, para a gente cobrar a prefeitura. Combinado? Pode contar com a gente e contar pra gente que a gente vai tentar dar um jeito de fazer essa ponte entre moradores e prefeitura. Combinado? Fique esperto, morador de Pindamonhangaba que mandou esse pedido de ajuda pra gente. Fique esperto no seu WhatsApp que alguém da produção entre em contato com você já, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela companhia em mais essa manhã aqui na TH Mais SBT. A gente se vê amanhã, mais uma vez, combinado? 11h30 da manhã estarei aqui te esperando. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.